Sejam todos bem-vindos. Hoje é um prazer estarmos com a Jéssica Franco Ribeiro, a médium, escritora. A gente vai falar um pouco sobre a biografia do livro Entre Dois Mundos e ao decorrer da live a gente vai ouvindo as perguntas e respondendo conforme for acontecendo. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. A gente vai falar um pouco do livro, que é a biografia. Eu, particularmente, já li e me interessei muito. A gente tem vontade de que todo mundo leia, porque dali que dá para entender, né? Eu acho que dá para entender muito bem o que é a mediunidade em relação a de pequeno para uma passagem de idade aí até chegar à parte adulta. Você teve esse privilégio? Você considera isso um privilégio? Hoje, na fase adulta, sim. Mas se fosse alguns anos atrás, seria um pouquinho mais complexo e um pouquinho mais confuso, né? A mediunidade, ela entrou em mim, assim, na minha vida, desde meus 7 para 8 anos, né? Então, foi tudo muito complexo. Foi uma infância, uma adolescência sendo obsediada, passando por várias situações difíceis, né? Tanto espiritualmente como familiarmente, né? Porque minha família já vinha de uma religião, era uma família bem, né, bem centrada. Então foi um pouquinho meio complicado para mim na época. Mas daí veio, né, a espiritualidade abraçando em minhas dificuldades e as coisas foram acontecendo mesmo. O livro conta mais a parte difícil, né, Jéssica? Porque é o encontro com o seu mentor, as revelações que você vem tendo recentemente, está distante do livro, né? Não tanto, né? O livro ele conta, né, essa minha trajetória de ser obsediada na infância sem ter uma compreensão do que era espiritualidade, do que era a vida após a morte, do que era mentoria, sobre um todo, na verdade, sobre espiritualidade, né? Eu não tinha a menor noção. E no decorrer dos anos, conforme foi passando, até chegar ao ponto de eu ter a minha filha e ter a minha primeira experiência, digamos assim, né? Que eu vejo mais isso como a minha primeira experiência, né? Que foi uma intervenção da própria espiritualidade, de eu não poder ter filhos, aí vir a Maria, né? Através de uma cirurgia. Uma cirurgia espiritual. Desculpa, isso. Né? Aconteceu tudo em desdobramento dentro do meu quarto mesmo. No começo foi tudo surreal para mim. Eu não acreditava. Quando houve o nascimento da Maria, aí eu falei assim, não tem como fugir. E daí a espiritualidade foi entrando na minha vida de uma forma assim que eu já não conseguia nem, barrar mais, né? Eu já estava totalmente envolvida mesmo com os trabalhos. Aí veio a regressão de vidas passadas, vieram os trabalhos, os livros, as psicografias, aí foi vindo tudo de forma natural mesmo. Você foi se envolvendo cada vez mais e foi naturalmente com as coisas acontecendo. Sim. E aí vieram mais livros, né? Mais livros, mais psicografias, muito mais. Na verdade, ali na minha adolescência, eu meio que já rabiscava algumas coisas, fazia alguns esboços, né, de ouvir os espíritos, né, mas ainda não tinha uma mentoria, então as mensagens, elas vinham confusas, né, muito diferente das mensagens que vêm hoje. Certo. Hoje é muito claro, né? Com certeza. Quando começou, seu mentor se aproximou mais de você, ele já veio com clareza de que você tinha uma missão espiritual pronta para trazer para a humanidade, assim, que são os livros e são as cartas psicografadas? Ele já veio ou você foi descobrindo isso? Não, eu fui levada em um desdobramento,
né? Eu fui levada, eu conheci um dos planetas do sistema Capela, a qual, segundo, então, eu pertenço, né? Aí eu vi, de lá eu vi o planeta em colapso, mas ao mesmo tempo eu vi o planeta Terra em colapso também, como se fosse o começo da existência da humanidade. Né? Eu sabia que alguns espíritos de lá iriam reencarnar no planeta Terra. Aí depois eu fui levada a conhecer algumas vidas passadas minhas, já encarnada no planeta. E houve a apresentação do meu mentor espiritual, ele se apresentando quem ele realmente era. Isso tudo no desdobramento. Até que um dia... Isso tudo em um dia ou ao decorrer de um longo tempo? Não, assim, isso aconteceu tudo em uma noite só. Em uma noite só. Em uma noite só. Claro que pareciam dias, né? Porque as experiências foram muito intensas. O tempo fica meio perdido, assim, né? O tempo e espaço desaparece, né? Não, então, porque quando eu fui levada para conhecer esse planeta, o sistema, que eu vi entrando em colapso, eu passei muito tempo escutando e recebendo um certo aprendizado do mentor, referente ao que estava acontecendo naquele planeta do sistema de Capela, quanto do planeta Terra. Então, eu ouvi o que realmente estava acontecendo. Aí, depois, quando eu fui levada para ver as minhas outras vidas passadas, eu também passei um longo período de tempo para me compreender quem fui eu e o que eu estava vivendo naquele exato momento. Isso tudo no desdobramento. Perfeito. Esse momento, você já caiu a ficha ali e você falou assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande com a espiritualidade? Até então, não. A responsabilidade foi quando ele realmente, eu vi ele ao meu lado, né? Ele falando assim, só deixa as mãos leves que a gente vai escrever. Quando ele falou isso, aí eu senti o peso da responsabilidade. Aí eu entendi o que a gente iria iniciar juntos. E aí, de lá para cá, então, ele vem meio que te guiando. Sim, sim. Eu sempre faço as minhas preces, as minhas orações, as meditações, as leituras, né? E ele sempre está me acompanhando em tudo, né? Eu sempre falo, não dou um passo assim, né? Sem uma orientação da espiritualidade. Todo projeto ligado aos grupos, aos livros, a tudo, você direciona como ele sendo seu mentor direto e você não toma uma decisão sem ouvi-lo. Sim, eu sempre falo, eu só estou... É como as psicografias, como eu falo, né? Eu empresto a minha mão e estou disponível ao trabalho. Mas o trabalho é da espiritualidade, o trabalho não é meu. Perfeito. E vem muita coisa aí pela frente, né? Pelo jeito, né? Vem. Se depender de você... já são 8 livros no total, né? Mas tem aí em média de 20 livros a serem escritos ainda. Alguns já iniciados. E vem, acho que o maior livro futuramente, né? Que é a Nova Gênesis. Certo. E as cartas vão continuar, né? As cartas é impressionante. Eu comecei a acompanhar e quando eu vi tinha uma quantidade imensa de cartas que eu não consegui ler mais. Como que veio em que momento que vem tantas cartas assim? Olha, tem cartas que nem foram postadas, ainda tem muitas cartas escritas. É que é muita coisa, muitas vezes eu não consigo nem tempo, né, para conseguir postar todas. Mas eu acredito que, porque assim, nenhuma carta é escrita em vão. Então, de uma forma ou de outra, ela vai chegar na mão que tem que receber. E essas são realmente muitas cartas. E essas cartas que estão no Almas Canalizadas, elas são todas psicografadas na mão ou você usa alguma tecnologia para recebê-las? Não, são todas em mãos. Todas em mãos. Sim. Como que você administra esse tempo
ligado junto com a família, filho, trabalho, casa, e mais tudo isso aí. Como que você consegue fazer tudo isso em 24 horas? Organização e disciplina, com certeza, né? Mas a gente sempre tem uma organização por trás de dias, horários, tanto para os livros quanto para as cartas psicografadas. Então, tanto que eu dou a prioridade de fazer as cartas logo pela manhãzinha ou pelo final da noite para postar no dia seguinte. Ah, tá. Então você já tem uma forma de trabalhar que você já faz. Que não vai interromper nos meus outros afazeres durante o dia, sim. Certo, certo. Já está inserido no roteiro da sua vida. Já. E É a minha disciplina. prioridade, né? E é muita disciplina. É muito puxão de orelha, é bastante. Precisa, né? Mas é muito satisfatório também, não é? Não é um alívio quando você entrega uma carta, quando alguém recebe uma mensagem, quando você aconselha não é a palavra, mas quando você ouve alguém, dá ouvido para ouvir o que a pessoa tem para dizer, mesmo que não seja, é uma maneira de você se sentir útil e além da mediunidade, é gratificante esse trabalho? É que, então, eu acho que eu resumiria isso em amor. Eu acho que é a minha forma de mostrar o meu amor ao próximo, né? Eu acho que não tem nada melhor do que uma mãe que está em desespero, um pai, alguém que perdeu, alguém que ama, você ir lá e receber, né, notícias desse ente que se foi. É uma forma de acalentar o coração, né? Então, não tem, na verdade, não tem nem como expressar, né? Perfeito. Mas eu me referi, eu vejo que você faz isso com pessoas, além de entregar as cartas, você acolhe pessoas que estão passando por dificuldade momentânea, assim, como uma psicóloga espiritual ou alguma coisa parecida. Eu já percebi que você é acolhedora em todos os sentidos. Isso traz um alívio, uma paz, complementa o trabalho mediúnico? É assim, as pessoas que recebem as cartas, normalmente, depois elas acabam procurando a gente para bater um papo, para compreender um pouquinho mais sobre a espiritualidade, daí elas acabam se abrindo, né? A gente automaticamente acaba indo na dor da pessoa, né? É aí que eu entro, né, com o meu mentor. A gente procura trabalhar, né, essa dor, para que essa dor se transforme, digamos assim, em caridade. Ah, perfeito. Então, essas pessoas que são atendidas... Não é diretamente comigo, é com mentoria mesmo, espiritual. Não é mentoria espiritual. Mas sim. Então a maioria são que já receberam cartas, então, e depois te procuram. Isso. Ah, tá. Então tem um trabalho por trás, além das cartas recebidas. Então, depois das cartas, ainda tem mais trabalho ainda. De certa forma tem. De certa forma tem. Sim. Jéssica, como a psicografia influencia na sua vida cotidiana? Estou falando agora fisicamente, porque a gente sabe das formas de psicografar e das 3 formas, mecânica, semimecânica e intuitiva. Como que isso influencia na sua vida física de desgaste propriamente dita? Há um desgaste físico, sim, não tem como negar, né? Que são, às vezes, noites psicografando, manhãs são intensas, é muita troca de energia, né? Então, às vezes, o físico da gente acaba sentindo assim. Aí eu procuro fazer, né, orações, prece, água fluidificada, leitura do evangelho, aterramentos também, né? Essa conexão com a natureza eu acho essencial para o equilíbrio. Então, eu procuro dessa forma.
você tem todo um amparo espiritual que você, por conhecimento, utiliza e ajuda nessa troca de energia aí, nessa Sim, blindagem energética. isso. E a doação de... Porque a gente sabe que médium, psicógrafo, ele é muito médio de efeito físico. E a doação de energia, como influencia isso na sua casa, no dia a dia, em relação... Eu acho que hoje é mais equilibrado, mas no passado nem tanto. Você queria falar um pouco Não. Sim, tudo queimava em casa, não tinha explicação. Aí as pessoas vinham, davam uma olhada na rede de energia, não tinha nada de errado, e tudo queimava, comprava tudo de novo, e eram gastos e gastos, né? Fora isso, tinha situações das coisas se movimentarem, caírem, porta bater. Todo excesso de energia aí que não era canalizada ainda no trabalho, manifestava em coisas diversas na sua residência. Não só na residência, mas até onde eu trabalhava. Aí as pessoas também achavam, sim, as pessoas achavam incomum, não é normal, que como, né? Vamos achar uma explicação para isso, ninguém achava. Eu já sabia o que acontecia, né? Mas eu preferia me manter às vezes até em silêncio para não gerar, né, algum atrito, porque tinham pessoas também de crenças diferentes da minha, então eu me mantinha um pouquinho mais calada. Chegou a falar alguma vez para alguém? Comentar, explicar, dar explicação ou não? Então, houve, na verdade, não sobre isso, mas houve, na verdade, uma situação de eu estar o conselho que foi dado. Ô, Jéssica, tive uma de internet aqui, retomou agora. Eu vou refazer a pergunta e, quer dizer, a pergunta ficou gravada. Desculpa, não captei nada sobre o que você falou de se você deu explicação para alguém ou não. Sim, houve uma situação, né, de uma moça que trabalha comigo, eu ver a avó dela chegar, né, a pessoa se apresentou como avó dela, deu o nome, disse como era, né, aí eu tive que passar a mensagem, né, e na hora ela, na verdade, nem questionou, porque ela entendeu, embora ela não acreditasse em vida após a morte, porque ela era evangélica, ela nem questionou, ela entendeu a mensagem que veio, porque foi muito... Veio com coisas muito íntimas delas, né? Então não teve questionamento. Ah, certo. E quando as pessoas questionam muito, assim, você, não vou dizer perde tempo, mas se dispõe a explicar, a tentar com que as pessoas entendam o que é mediunidade? Quando eu vejo que as pessoas elas realmente têm um interesse, sim. Agora, quando é para alguém entrar em atrito, que já vai para um outro lado, eu dou uma evitada em confrontos. Perfeito. Queria perguntar um pouco sobre os projetos futuros. Além dos livros, dos grupos e tal, você particularmente pretende alguma coisa para expandir, para como levar isso para as pessoas ficarem sabendo, ligado a alguma federação ou alguma casa, um centro espírita? Você pretende no futuro como divulgar todo esse material? Então, ainda a gente não tem, né, uma base sólida sobre isso, sobre se vai se vincular a alguma casa específica ou não, mas a ideia de fazer a psicografia presencial, sim, ela já existe para esse ano que vai entrar. Ah, tá. Mas não tem nenhum lugar definido ainda? Ainda não. Mas vai acontecer? Vai. Ah, que bom, legal, bom saber.
Os livros, você falou que já tem 8, projeto para 20. É isso, né? É. A psicografia, ela, como que o Pierre te captura para falar assim, a gente tem que começar a trabalhar agora? Como que isso funciona? É do nada? Então, eu já sei quando ele vai chegar. Eu sinto a vibração dele antes dele chegar, né? E Certo. como a gente já tem uma organização, eu já sei, tipo, os horários que eu vou começar a psicografar, eu já tenho tudo muito bem organizado. Então, eu já venho aqui para o meu cantinho, já separo, né, os sulfites, os lápis, já deixo aqui e a gente inicia o trabalho. Ah, perfeito. E aí, só tem o começo, não tem fim, é isso. Enquanto eu puder escrever, né, te adaptar energeticamente, eu tô trabalhando. E isso não tem horário para começar assim? Você falou que tem a rotina da almas canalizadas e tal, mas tem coisa que acontece fora de horário, assim, fora da rotina, que você tem que parar. Você já falou que já psicografou 3 horas da manhã, de madrugada, Sim. Já falou sobre isso? Sim, foi uma vez que começou. Eu não conseguia dormir. Eu já tinha percebido que tinha um desencarnado dentro de casa. Certo. Né? Eu já tinha percebido isso. Aí eu vim até a cozinha, até a sala, olhei, mas eu não, naquele momento eu não consegui me conectar, eu não vi, né, quem eu era desencarnado. Aí eu voltei para minha cama, eu deitei, eu fiz uma oração. Aí eu projetei a minha mente para percorrer pelos cômodos, né? Até que eu encontrei desencarnada. Eu levantei, fiz as minhas orações, né? E vim para cá para psicografar. Eu, né? E claro, né? Aí eu entro em contato com o meu mentor para que ele me acompanhe. Não faço nada dessa forma assim, né? Sem uma cobertura espiritual e a gente trabalha. Mas já aconteceu, assim, umas 2 vezes, 3 vezes realmente de no meio da noite me acordarem. Fora de hora. Sim. Então, mas nesse caso, então, era um espírito procurando ajuda, então, querendo passar mensagem. Sim, a gente fez uma base de uma mensagem, na verdade, era mais uma mensagem do mentor, né, explicando sobre aquele espírito e a gente fazendo o encaminhamento dele também. Ah, tá. E nesses casos, foi para almas canalizadas também, ou tem coisa que não vai, que fica reservado? Algumas coisas a gente deixa reservado por enquanto, né? Até que o espírito possa se comunicar, né, melhor, de uma forma mais sólida, que não fique tão confuso. Porque eu acho que se uma mensagem confusa para um ente, eu acho que a mensagem confusa vai deixar ele também confuso naquele exato momento. Então a gente prefere uma mensagem mais sólida mesmo. Perfeito. Já aconteceu, então, de uma manifestação de um espírito vir meio atrapalhado ainda e retornar já com a consciência mais evoluída? Depois de um certo tempo, depois de alguns meses, sim. Assim como já aconteceu de eu estar psicografando, isso foi um pouco antes do meu mentor, que eu já esboçava algumas cartinhas, né? Eu tá psicografando e eu perceber a energia, a voz que eu estava ouvindo, ela começar a distorcer e eu perceber que não era bem aquele ente mesmo que estava falando. Ah, tá. Entendi. Como administrar tudo isso? A gente, desse lado aqui, não consegue entender só com o tempo mesmo, né? Não dá para, não é do dia para a noite que você consegue distinguir toda essa. Não é. É que quando você passa a se conectar, pelo menos eu vejo assim, quando você passa a se conectar com os espíritos de luz, esses espíritos mais elevados, que você passa a ter um acompanhamento, né, da mentoria mesmo, tu começa a perceber o tipo de vibração que tem os mentores, os desencarnados, os obsessores, né? Você passa
a compreender aquele balanço energético que eles têm. Perfeito. Então começa a ficar fácil de distinguir Sim. que isso é reforma íntima, elevação moral, deixar de comer carne, deixar de sair à noite, deixar de baladinha. É uma mudança radical, né? É uma mudança radical. Sim, você de certa forma abdica da sua vida, né, para viver a vida da espiritualidade, que a espiritualidade quer com você, o que é bem diferente do que a gente quer pra gente. Sem dúvida. Eu acho que hoje, não sei, na minha opinião, a maior dificuldade é você com uma criança pequena e ainda uma criança autista, né? Mãe atípica. Eu acho que isso, não sei se é positivo para você se dedicar mais à espiritualidade ou se te segura mais. Enfim, eu não sei. Então, a Maria, mesmo ela sendo uma criança autista, eu já percebo algumas coisas nela, no comportamento dela, né? Houve situações, por exemplo, assim, da gente estar sentado na frente da casa da minha mãe, que tem uma escadaria, né? A Manu, lembra quando teve o alinhamento dos planetas? Eu acho que foi em fevereiro, se eu não me engano, né? A Manu, na verdade, ela nem tinha 3 anos ainda, ela tinha 2 aninhos, né? E ela não tem contato, assim, com nada referente à astronomia ou coisas do tipo. A gente estava sentado na escadaria, ela olhou para o céu e falou assim, olha, mamãe, olha, vovó, ali fica Marte, Júpiter, ela apontou lá para perto das 3 Marias e falou assim, lá é Sírius, mamãe. Aí você para e pensa, mas como que uma criança de 2 anos sabe exatamente a localização e o nome de estrelas, né? Estrelas e planetas. Então a gente já, né? A gente já ficou um pouquinho atento nisso. E depois, né? Quando o meu padrasto desencarnou, né? Ela veio e falou assim para minha mãe: vovó, não fica triste. O vovô foi morar no céu, né? Ele tá no hospital agora. Ele tá no hospital lá no céu. E como que a criança sabe disso, né? Do então, hospital no céu. Então são, tipo assim, essas pequenas coisinhas que a gente percebe que ela já fala. Ela já é uma consciência de um planeta regenerado, né? Posso dizer assim? Sim, eu penso dessa forma. Então ela vem para colaborar, para facilitar o seu trabalho. Sim, sim. E a gente aprende muito também, né? Eu acho que eu particularmente, depois que minha filha nasceu, eu me tornei outra pessoa, assim. Então, eu sou antes e outra pessoa depois do nascimento da Maria. Sim, inclusive eu acho que isso também influencia muito na nossa reforma íntima. Sim. Eu não estaria vivendo esse momento que eu estou hoje se minha filha não tivesse nascido, se não tivesse. Ela é a maior contribuidora para essa reforma íntima. E foi de lá para cá que a gente vem deixando de fazer coisas que a gente fazia que hoje não faz mais, sem dúvida. Sim. Ela foi o propulsor para essa mudança aí, sem dúvida. Sim. Então, agora, a pergunta que não quer calar, quando vai ser a primeira palestra? Quando vai ser? Estou me preparando ainda, então, eu não me sinto apta ainda a palestrar, né? Mas a gente vai estudando, vai se preparando, né? Na verdade, eu estou um pouco mais focada nos livros agora, né? A gente fez aí Entre Dois Mundos, fez Dualidade Sagrada, que fala um pouquinho sobre as polaridades, masculino e feminino. Depois veio Um Ateu no Umbral, que é uma história muito bonita, que todo mundo deveria parar um pouquinho, né, para ler. Aí veio o livro da Egípcia, né, da consciência da Sachet Mihar, que eu me conectei, uma história muito bonita, que fala um pouquinho, né, sobre o tempo dela no Egito, como que foi as experiências, ela conta um pouquinho sobre as esfinges, e traz uma versão de Moisés um pouquinho diferente que a gente está acostumado
né, que é aquela versão da Bíblia. Ela não, a essência é a mesma, mas são só algumas colocações que a gente não sabia, que a gente acaba tendo acesso, né? E depois, por último, veio o livro do Pierre, né? Ele apresentando, né, que ele é o meu mentor, qual o tipo de trabalho que a gente exerce juntos, né? E ele contando, né, também um pouquinho aí dessa trajetória dele, né, que é uma trajetória de redenção. Certo. Mas então você acha que as palestras que vai, quando chegar o momento, essa história vai ser contada dessa forma, assim, para as pessoas entenderem, para você conseguir colocar a sua biografia e as demais, é através das palestras que você vai conseguir levar para o mundo essa mensagem. Sim, porque eu acho que, na verdade, muita gente acaba passando pelas mesmas experiências que eu passo, né? Mas algumas pessoas às vezes acabam tendo medo ou não compreendem o que passam, às vezes tem alguma, né, informação que não bate com o que elas buscam, né? Então, eu acho que vai ser mais um ponto de identificação para as pessoas até que acabe chegando realmente num todo. Perfeito. Eu acho que eu tirei um pouco das minhas dúvidas. A gente podia fazer aí outro dia uma parte 2, parte 3. Podemos, claro. Convidar outras pessoas para fazer perguntas também. Sim. Mas ficou muito legal, assim, você falar. As pessoas têm que ler o livro, né? Entre Dois Mundos, leiam. É a biografia, é dali que começa tudo, dali que a gente vai começar a entender quem realmente é Jéssica Franco Ribeiro. Eu acho que a partir do livro dá para ter uma noção perfeita do que é mediunidade e tirar todas as dúvidas possíveis e depois aí buscar obras, buscar os demais livros que você vem psicografando. Mas a porta de entrada é Entre Dois Mundos. Entre Dois Mundos. Primeiro passo. É o primeiro passo. Jéssica, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigada. E até uma próxima. Até a próxima. Até.